prazer estar com os irmãos, né, mais uma vez, no domingo de manhã, para nós estarmos aqui nos deleitando na graça da palavra do Senhor. Antes de começar a nossa aula, né, que nós estamos tratando sobre o panorama do Novo Testamento, eu queria trazer algumas notícias desse casal de missionários que está na França aí. Eu estava lendo as cartas que ele manda, né, frequentemente, a cada 2 ou 3 meses, ele faz um relatório para a PMT do seu trabalho lá. E a última carta dele, né, ele fala que o grande desafio lá na região que ele está vivendo é o terrorismo. Imagina só, na França, gente. Ele tem grupos, né, grupos de outras religiões, né, tem se levantado contra os cristãos lá. E tem queimado as igrejas, tem ameaçado a vida dos crentes, ao ponto de eles estarem fazendo cultos de portas fechadas, assim, no secreto, para que essas pessoas, esses grupos não saibam e não cheguem lá para praticar as suas maldades. Essa é a realidade na França, primeiro mundo, Europa, berço da reforma protestante, e olha a situação que se chegou, não é? Essa é a realidade deles lá, e ele pede oração mais, né, em relação a esse desafio, do terrorismo na França. Ele fala também da pandemia, das consequências que a pandemia trouxe, mas ele foca muito mais nessa questão do terrorismo do que na própria pandemia. Também falou do enchente que teve lá na cidade, de muita coisa foi destruída e eles aproveitaram, né, esse contexto, eles saíram para ajudar as pessoas, os necessitados, aproveitando isso para o Evangelho. Ele faz uma relação muito interessante e as portas abertas para pregar o Evangelho. É bem interessante isso. Então, a gente está político aqui hoje, essa é a realidade deles lá. E eles pegam a ação mesmo por isso. Os desafios que ele tem. Ele tem um desafio físico, né? Ele ficou com uma prótese no joelho, está passando agora, está se recuperando e reclama muito de dores. Né? Isso faz parte, irmãos, da vida missionária, né? A gente acha que a vida cristã ela é um mar de rosas. Essa é a ideia de muita gente, né, que vai chegar na igreja e encontrar um mundo perfeito, né, e que agora, a partir daquele momento que se converte, né, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, porque Deus está abençoando. Bom, a realidade bíblica não mostra isso, não mostra isso. Mas antes, pelo contrário, mostra um desafio muito grande. Um desafio diário. A nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue, não são contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades que governam esse mundo, que estão por trás das pessoas, produzindo toda essa perseguição, esse terrorismo, essa maldade. São contra eles a nossa luta. E Paulo fala isso em Efésios, quando fala aí da armadura de Deus. E a nossa única arma para combater, né, é a espada que ele faz uma comparação, né, da espada com a palavra de Deus, né? Essa é a nossa arma. E quando nós oramos aqui, irmão, por missões, nós estamos em combate por essas famílias. Orando para que Deus tenha graça, misericórdia, fortaleça, proteja, socorra, console, conforte. Porque os desafios não são fáceis. Né? Para nós, talvez aqui seja muito fácil, porque, né, nós vivemos aqui no mundo onde não tem uma perseguição tão acirrada, né, tão ferrenha, como essas que nós encontramos em alguns lugares do mundo, como China, como os países islâmicos, como os países também socialistas, que perseguem mesmo, matando os cristãos e destruindo, queimando as igrejas, como também acontece na África, não é? Com esses ditadores tribais, né, que chegam com muita força, com muita violência e querem a todo custo impor as suas ideologias políticas e saem destruindo tudo. Não é? E inclusive a igreja e os cristãos, que são alvos mais fáceis, porque eles não reagem. Não é? Se você observar a história da igreja, no mundo, a igreja fiel a Cristo, né, diante dessas calamidades da perseguição, você não vai ver qualquer tipo de reação física, ninguém pegando em arma para combater, para poder se defender, não vai. Você vai ver os cristãos praticamente se entregando assim, sem qualquer resistência. Por quê? Porque eles creem em Jesus Cristo. Eles creem na vida eterna, eles creem na justiça de Deus. É um desafio muito grande para mim e para você. Quando nós sofremos qualquer tipo de
de perseguição, né? Perseguição moral, perseguição ética, né? Nós às vezes nos sentimos assim injustiçados, né? E nos sentimos assim como que alvo, né? Imerecedores desse tipo dessa perseguição que há aqui no Brasil, né? Quando atinge a nossa moral, atinge o nosso testemunho, mesmo sendo falso, né? A gente se enche de dedo e chega diante de Deus lamentando e pedindo que Deus faça isso, faça aquilo. Né? A gente não sabe suportar muito, ainda não, esse tipo de perseguição. Mas o fato é, a vida cristã, irmãos, é um desafio diário. A palavra diz isso: se você quiser viver piedosamente por Cristo, você padecerá perseguição. Ali não fala que tipo de perseguição, fala que há perseguição. E começa dentro de casa mesmo. A gente vai ver isso aqui no Novo Testamento. A gente viu hoje no texto aqui que nós acabamos de ler, no capítulo 5 de João, Jesus, após fazer um milagre, curar o homem lá do tanque de Betesda, os judeus se levantam furiosos porque ele fez uma cura no dia de sábado e porque ele mandou que o curado pegasse o seu leito e fosse embora para casa. E eles pegaram o curado andando nas ruas de Jerusalém com o leite debaixo do braço. Os judeus perguntaram: por que você está fazendo isso? É dia de sábado, você não pode fazer isso. Aí ele diz: olha, aquele que me curou mandou eu pegar e andar, e eu estou fazendo o que ele mandou. Pronto, aí surge toda essa crise aqui, e eles se revoltam e querem matar a Cristo. E Cristo se levanta, né, aqui do verso 19 ao verso 47, para dar uma resposta aos seus próprios compatriotas, né, e mostrando a ele a verdade das coisas. Mas há uma perseguição, tanto no homem que foi curado, como naquele que o curou. A vida cristã é um desafio, irmãos, muito grande para nós todos os dias. Nós somos desafiados com as provações, as perseguições nos canais de televisão, no YouTube, nos meios, né? Nos meios da mídia, né? Da internet, né? A quantidade de notícias, de cenas e de fotos e fatos que chegam à nossa mente é terrivelmente, né, pesada e horrorosa. E nós muitas vezes nos caímos nesse contexto aí. Pois bem, nós estamos vendo aqui o panorama do Novo Testamento. Né? Nós estamos aqui na... Está aí? Nós começamos a caminhar, irmãos, tendo uma visão panorâmica do Novo Testamento. Nós vimos o panorama do Velho Testamento com o nosso professor Rafael. Há uns meses atrás ele concluiu as suas aulas e nós começamos agora a ter uma visão do Novo Testamento. Qual é o nosso objetivo, irmãos? É que você, ao ter já a visão do Velho Testamento e tendo a visão do Novo Testamento, você tem uma visão completa da Escritura e você tem uma visão completa da revelação de Deus em Cristo para a igreja. A nossa intenção é essa, é capacitá-lo, não é, a perceber, não é, a história de Deus através do Velho e do Novo Testamento. Isso é, a história de Deus através da própria história da humanidade. Se nós pararmos para pensar, quem escreve a história da humanidade, irmãos, não somos nós. Não são os governantes, não são as pessoas, não é... Tudo está escrito sobre a pena de Deus, sobre a sua permissão, sobre o seu governo, sobre o seu controle, sobre a sua soberania. E nós estamos aqui vendo, percebendo isso, que nada escapa aos olhos de Deus. Né? Se você observou no Velho Testamento, a história, né, como ela se desenvolve no Velho Testamento, você vai perceber Deus ali participando de tudo, de todas as coisas, como forma de se revelar ao homem, por meio da sua graça, da sua bênção e por meio dos seus juízos. E nós percebemos que tem muito mais juízo do que bênçãos derramadas sobre o povo. E por que isso? Por causa do pecado da humanidade, da dureza do coração do homem.
A gente percebe no Velho Testamento como Deus criou esse universo. Né? E ele se alegrou com isso. Tudo que Deus fez é muito bom, diz assim lá em Gênesis. E Deus se alegrou com isso. E se alegrou muito mais ainda quando criou o homem. O homem é a coroa da criação. E deu ao homem o privilégio, né, para governar, para desenvolver, para procriar e encher toda a criação, não é, conforme a sua santidade e conforme o modo que foi criado. Né? Deus está escrevendo a história. O homem peca. E aí tudo é deturpado. Nada foge ao controle de Deus. Observem isso. Nada fugiu ao controle de Deus. Mas para a vida humana, aquilo que era perfeito foi quebrado, foi deturpado, foi manchado pelo pecado. E de lá para cá, né, nós temos visto na história as consequências do pecado. As terríveis consequências do pecado. Não é? A história da humanidade, irmãos, é uma história de sangue, muito sangue. Você vai ver isso no Velho Testamento. Como se derramava sangue com tanta facilidade. E isso não mudou até hoje. As guerras continuam, o terrorismo continua, a maldade continua. E Deus no controle dessa história, trazendo para nós, né, a salvação, trazendo para nós a sua mensagem, a mensagem da cruz, que redime o homem. Que redime o homem. A sociedade, irmãos, não vai redimir o homem. O Estado não vai redimir o homem. Não tem poder para isso. A cultura não vai redimir o homem. Ela não tem, né, poder para isso. O único que redime o coração do homem, que transforma a realidade humana, é Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício de cruz. Aí nós chegamos no Novo Testamento. Qual foi a mensagem do Velho Testamento? De Gênesis até anos de Mateus, até Malaquias. Qual foi a mensagem ali, irmãos? A mensagem apontava para Cristo, era a promessa da vinda do Messias, do Salvador, do Senhor. E qual é a mensagem do Novo Testamento? É a chegada do Deus encarnado, de Cristo, do Messias, trazendo o quê? O reino de Deus, implantando o reino de Deus no coração dos homens. E essas histórias se unem. E o Novo Testamento conclui com o Apocalipse, apontando para a Nova Jerusalém, para a restauração total e completa da humanidade, da criação e do homem. Essa é a nossa esperança. Por isso nós estamos nessa expectativa da volta de Cristo. Assim como o povo do Velho Testamento estava na expectativa da chegada de Cristo e se conduzia, né, para esse fato, né, em santidade e temor a Deus, da mesma forma a igreja está se conduzindo para a chegada de Cristo e deve se conduzir da mesma forma, com gozo, com alegria e com santidade, esperando, né, a redenção de todas as coisas. Então nós vimos a introdução, nós vimos o objetivo do estudo, nós vimos o significado da palavra testamento, de ATQ, nós vimos aqui o significado do Velho Testamento, o significado do Novo Testamento, nós vimos aqui a questão da graça e da lei nas Escrituras, que elas caminham juntas, não se separa a graça e lei, porque muita gente diz que não, o Velho Testamento é só lei, é só lei. Não é isso, está errado. O Velho Testamento ele é encharcado pela graça de Deus. A lei, ela testifica já essa graça, o cumprimento dessa graça, a revelação dessa graça. Tem uma pergunta no boletim aí, veja a pergunta do boletim, aí. De que forma Deus se revela, né? Como é que está a pergunta aí? Pronto, de que forma visível Deus confirma a nossa fé? Aí nós temos duas formas visíveis na igreja, o batismo e a ceia. A pergunta é de que forma visível Deus confirmava a sua fé e a graça no Velho Testamento. Nós temos também duas formas claras ali, o sacrifício dos animais e a lei. E a lei, irmãos. Mas é graça. Isso está sendo confirmado durante toda a história, não é? Nós vimos aqui a propagação do Novo Testamento. Deus anuncia a chegada da nova aliança por meio do profeta Jeremias no Velho Testamento. Então, isso mostra que a expectativa do Velho Testamento era a chegada do Novo. E a nossa expectativa é a chegada da consumação. Estamos sempre numa expectativa santa, bíblica, maravilhosa, colocada em nosso coração pelo Espírito Santo. Vimos também que Jesus é o cumprimento dessa profecia. Ele é o foco.
Jesus é o foco, irmãos, tanto do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento, quanto da consumação e da redenção e da vida eterna. Ele vai ser sempre o foco, sempre o centro de todas as coisas da nossa vida, não é? E por que Novo Testamento? Porque ele mesmo diz isso. Este é o caso da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. No Velho Testamento, o sangue era derramado pelos animais. Você crê naquele sacrifício. No Novo Testamento, não. Cristo é o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue em nosso favor. Essa é a nova aliança. Muda os personagens. Não é? No Velho, eram os animais perfeitos para o sacrifício. No Novo, é o próprio Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo por meio do seu sacrifício. Essa é a nova aliança. Nós vimos aqui também a função da igreja, que é propagar, que é proclamar essa nova aliança lá em Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão, né? Vimos aqui a igreja e começamos aqui a entrar na geografia do Novo Testamento. Por que isso é importante, irmãos? A gente pensar sobre isso, a gente parar um pouco para analisar a geografia do Novo Testamento. Isso é muito interessante, irmãos, para nós começarmos a ver como o Novo Testamento ele se expande na história, na geografia. O que é geografia? O que significa a palavra geografia? Geo o que é? Não, geo é terra, né? Literalmente é terra, né? E grafia, o que é? Escrita. Então, geografia é a escrita da terra. Mas só que, no nosso contexto hoje, né, a geografia ela se amplia numa maior dimensão do que só a escrita da terra. Nós temos hoje a geografia econômica, a geografia política, a geografia social, não é isso? Nós temos a geografia religiosa, não é? Então, a geografia humana, não é? Então, nós temos o termo geografia, ele teve uma amplidão imensa no seu significado. O que nós vamos ver aqui é a mesma coisa. Nós vamos ver no contexto aqui, não só da geografia física, dos mapas, do avanço do Evangelho, mas vamos ver nesse contexto a geografia humana, a geografia social, a geografia política, a geografia religiosa. Né? Isso está tudo registrado na história. Tudo registrado na história. Então, por isso que é importante a gente observar, né, a gente adentrar nesse contexto, né, da geografia do Novo Testamento. Né? Qual foi a geografia do Velho Testamento? Quando eu falo sobre isso, onde estava a centralidade da geografia do Velho Testamento. Estava centralizada aonde? Em que nação, em que povo? Em Israel, em Jerusalém, a capital. Então, no Velho Testamento, a geografia, né, do Velho Testamento, ela está circunscrita, não é, à nação de Israel, ao povo judeu. Então nós temos ali a geografia escrita, a geografia social, a geografia política, a geografia da teocracia, né, de Deus naquele contexto. Então ainda é um mundo muito pequeno ainda. Por quê? Porque Israel não cumpriu o seu papel de expandir, não é, a geografia para as nações vizinhas. É tanto que Deus teve que levantar os exílios para isso, para dispersar o povo, para levar o povo a essas nações, julgando o pecado de Israel, dentre eles esse, de não ter se disposto a ir e a levar o evangelho a essas nações. Mas também está dentro de uma geografia ali. E você vê isso no Velho Testamento. Né? Quando fala dos reis, das crônicas, dos profetas, não é? Quando fala ali dos patriarcas, você vai vendo ali Deus, a partir de Gênesis, montando ali a geografia que Israel vai se desenvolver. Culminando no Egito e do Egito culminando na Terra Prometida. Né? Então, no Novo Testamento, irmão, não é diferente. Israel não é mais o centro do mundo ali. Quando Deus nasce, quando Deus encarna, não é? Israel deixa de ser o centro do mundo. Mas muita gente ainda hoje pensa que Israel é o relógio do mundo. Não é mais. Não é mais. Não é mais, irmãos. Israel hoje é uma nação como outra qualquer. Porque o povo de Deus, irmãos, está espalhado. Hoje a geografia do Evangelho é o mundo todo. Sai dessa circunferência
e é ampliada hoje em todo o mundo. Onde tem igreja, ali passa a caneta, o lápis, desenhando a geografia do Novo Testamento. Então, o Jardim Canadá faz parte dessa geografia hoje. Não está mais circunscrita à região de Belo Horizonte, a capital. Não está mais nesse contexto aí. Ela foi ampliada aí. Então, da mesma forma, a gente vê que quando no Velho Testamento era só Israel, hoje nós vamos ver no Novo Testamento uma dimensão muito maior. A amplidão, o começo da amplidão, da expansão do reino de Deus pelo mundo. Nós temos ali até a Espanha, já circuncidada ali, marcada, circuncidada, desculpe a expressão, marcada como os limites ali da geografia do Novo Testamento. Então a gente vê que a igreja avançou, o evangelho avançou, a mensagem avançou sobre o mundo. Isso é muito interessante, a gente pensar sobre isso. Porque isso está lá em Mateus 28, que nós acabamos de ver aqui na missão da igreja. Indo por todo o mundo, pregando o evangelho a todas as criaturas, fazendo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o nosso contexto hoje, que começou aí no Novo Testamento. Aí nós temos aí o ministério de Cristo, que ele foi pequeno, ele chegou só até Tiro e Sidom, que é uma nação fora das marcas de Israel. Ele alcança aí, então ele cumpre Mateus 28 ali. Depois nós vemos o ministério de Pedro, de Filipe e o maior dele de Paulo. Então a gente vê já que Jesus, Pedro e Filipe, há uma crescente na expansão do Evangelho. E culmina essa expansão na vida de Paulo e também na vida dos apóstolos. A gente não sabe o paradeiro dos apóstolos, a gente não sabe de todos eles. Onde Lucas foi parar? A história bíblica não resiste a isso. Nós temos registros extras bíblicos. Lucas, Mateus, Marcos, a gente não tem Bartolomeu, Então, se você pegar a lista ali dos apóstolos, dos 12 apóstolos ali, você vê que Judas morreu, foi substituído por outro, lá em Atos, mas tendo Pedro, que foi sacrificado, Paulo, que foi sacrificado, a gente não sabe os outros, o paradeiro deles. Mas a história extra-bíblica, ela mostra eles indo a outras nações e alguns apontam até, alguns escrevem que alguns chegaram até a Índia, levando esse evangelho. Para você ver como isso vem crescendo. Você falando isso é muito interessante. No novo, quando houve a perseguição, o evangelho se expandiu. E lá no velho, eu percebi o seguinte: na escravidão, No cativeiro. eles foram expansionados. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a mentalidade ainda de Israel, mesmo com Cristo presente lá, era que vamos ficar aqui. A bênção é para nós. E Cristo disse, não é isso. A mensagem não é essa. E mais uma vez, os apóstolos foram dispersos por causa da perseguição romana, naquele contexto ali. Isso é muito interessante, irmãos. Então, a gente começa a perceber que a história da igreja é uma história marcada por pressão. Ela cresce sob a pressão de Deus e sob a pressão da perseguição, que também parte de Deus, da sua vontade. Pois não, Marlene? É uma boa pergunta. Por que Deus escolheu esse povo? Esse é um povo que nem existia. Esse povo existe a partir de quem? Hein? Exato. E por que Deus escolheu Abraão? Não escolheu o pai dele, Terá? Não escolheu outra pessoa? E por que Deus escolheu Abraão numa terra só tinha pecado lá? Abraão era um homem como outro qualquer. Abraão era idólatra, não tinha nenhuma
nenhum merecimento em Deus escolher Abraão. Não tinha, irmãos. Então a gente pode perguntar, a gente pode ter a resposta dessa pergunta perguntando a Deus a seguinte pergunta: Deus, por que tu me escolheste? E você não vai ter resposta, como a gente cantou aqui, eu não sei porque ele me amou. Porque a gente não tem essa resposta. A gente não vai. Por quê? Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que nós não temos, né, nenhum mérito em sermos chamados ou sermos feitos filhos de Deus, por meio de Cristo. Então, Deus escolheu Marlene. E a escolha de Deus é do seu coração. A gente não tem acesso a isso. Né? Isso é a sua soberania. Não é? Ele escolhe soberanamente, né, para que aquele a quem ele escolhe, os seus propósitos sejam cumpridos. Então Deus respeita a sua própria criação e as leis da sua criação. Seria muito fácil, irmão, se Deus mandasse um anjo aqui para transformar tudo isso. Não seria mais fácil? Todo mundo ia se curvar diante dele. Mas não é assim que funciona, porque os anjos têm uma outra característica, e são seres espirituais, não são seres humanos. Apesar das teofanias acontecerem no Velho Testamento, mas elas aconteciam dentro, né, do limite do espectro da vida humana. Deus estava respeitando ali a natureza humana e a vida humana. Então Deus respeita a sua criação, ele não sai atropelando nada. Olha para esse universo, tudo em equilíbrio, não é? A gente não sabe a idade do universo, mas o que eu sei, o que eu posso pensar e dizer é: o Sol nunca se mexeu do lugar, nem a Terra, nem nenhum planeta. Existem os asteroides, existem os meteoros, isso está aí já, porque isso faz parte. Né? Isso foi consequência do pecado, que o pecado não só afetou a vida humana, mas afetou toda a criação, todo o universo. Mas o fato é que, mesmo assim, né, quantos asteroides bateram na Terra? Tem-se a tese de que os dinossauros morreram por um choque, né, por um meteoro que caiu. Irmãos, eu não acredito muito nisso. Porque eu não sei a velocidade que esse meteoro vem e é uma explosão atômica aí. E talvez, se isso acontecesse isso, era para ter destruído toda a Terra do impacto. Então, eu não creio nessa teoria. Não creio, porque, né, Deus não ia deixar que isso acontecesse com sua própria Terra. Eu creio muito mais na morte dos dinossauros pelo dilúvio. A ciência prova isso, né? Não tem como isso. O que passou mais perto aqui foi o cometa Halley, né? Que pensava que ia ser o fim do mundo, né? E mesmo assim não bateu na Terra. Por quê? Porque, irmãos, isso está no controle de Deus. É Ele que controla tudo isso, não é? Então nós vamos seguir aqui, né? Então nós vamos vendo aqui, né, o grande mundo, não é? A geografia do Novo Testamento, e aí o ministério geográfico de Jesus, Pedro, Filipe e Paulo. Não é? O contexto político romano. Então agora nós vamos entrar aqui na geografia humana. Não é? Por quê? Porque Israel era cativa de quem no Novo Testamento? De Roma. Israel era cativa de Roma. Não é? Ela sai do cativeiro babilônico, não é? E depois ela entra, né, anos depois, no cativeiro romano. Por quê? Porque continuava na sua vida de pecado, de incredulidade, de não cumprir, não fazer o seu papel. Olha, eu não estou dizendo que todos os judeus eram assim. Não, havia um remanescente lá dentro. E é esse remanescente que faz com que a nação subsista, porque eles estão ali orando e buscando a Deus por isso. Né? Quando nós olhamos para os profetas, são os remanescentes de Deus para poder chamar o povo ali a disciplina e a postura correta diante de Deus. Então Deus sempre teve o seu remanescente na história. O que é esse remanescente? É aqueles que se quebrantam diante de Deus, que creem nele, que servem a ele. E é a partir desses que Deus não deixa que tudo se acabe. Um fato muito interessante, não é? Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Porque naquela cidade não tinha nenhum justo. Também era o pecado daquela cidade. Quem é o remanescente na história ali? Que clama para que Deus não destrua. Se lá tiver um justo, se tiver 10, 9, 8, chega até 10 justos, né?
na especulação de Abraão. Não tinham 10 justos ali. Quantos justos tinham ali? Em Sodoma e Gomorra? Só? Não, nem a família dele. Só ele mesmo. Porque as filhas dele fazem uma coisa terrível ali com ele. Né? Só ele mesmo. Só Ló, só uma pessoa. Então, era um remanescente naquela cidade. Mas Deus teve que tirar de lá para poder destruir a cidade. Então, irmãos, na história cristã é da mesma forma. Né? Nós oramos pela nação do Brasil e Deus escuta isso. Deus atende a nossa oração. Não é? E Deus realmente, Ele cumpre a sua justiça. Talvez nossos olhos não percebam isso com tanta facilidade. É porque a gente não tem um acesso ao coração dos homens, nem o que Deus está fazendo no coração deles, não é? Tratando, né, desses homens. Mas Deus, o fato é que Deus conserva a nossa nação, porque a igreja intercede pela nossa nação. Isso é um fato muito pode na sua eficácia a oração do justo. É nessa dimensão. Não é só na dimensão de orar pelos enfermos, orar pelos perseguidos, não. É uma oração na dimensão total da história. Não é? E Deus é fiel nisso aí. Então, nós vamos ver aqui a questão do contexto romano da época, a geografia política, né? A unidade sob a lei universal. Então, a gente vê que os romanos, Jesus chega ali na plenitude dos tempos. Isso é interessante. Né? Deus fala sobre isso, né? E Jesus chegaria na plenitude, e a plenitude dos tempos para Deus foi o Império Romano. Parece uma contradição. Como é que pode isso? Não deveria ser no tempo de Davi, quando o reino, né, unido estava assim no ápice, né, da história, da história da humanidade, da história de Israel? Não foi naquela época. Foi justamente uma época de cativeiro. Então, isso contradiz muito a mentalidade humana. Né? E nós somos impactados com isso. Então, a plenitude dos tempos para Deus foi no Império Romano. Por quê? Aí nós temos aqui a unidade da espécie, que é a solidariedade do homem, a unidade da organização política. Não é? Então, Roma fez isso. Roma ela conseguiu convergir, não é? Essa unidade da espécie, né? Ali sob o seu controle, que Roma era uma nação com um punho muito forte para a justiça. Ela conseguiu isso, não é? Eu não digo em sua plenitude, mas ela parou muito com as guerras, né, que haviam entre nações ali, que ela conquistou muita coisa e o seu império manteve essas conquistas aí, tendo esses povos como escravos e respeitando esses povos nas suas localidades. Né? O que foi que Roma fez com Israel? Não é? Deixou Israel ser Israel. Não é verdade isso? Ali na sua tradição, ali na sua vida social. Teve alguma ingerência de Roma ali? Teve, quando ela começou a exigir ali o culto ao imperador. Mas ela não mandou Israel para outro lugar. Ela não encheu Israel com outras nações conquistadas e trocou. Não, ela manteve ali a unidade da nação ali. Não é? Isso é um fato aí. Não é? A garantia, ela deu unidade política. Então, havia um só governo ali. Roma governava ali tudo. Israel era submissa a esse governo romano. Pagava os impostos a Roma, mas tinha a liberdade de culto, de cultuar, né, o seu Deus ali. A coisa vai ter uma mudança com a chegada de Cristo. Né? Ele não se submete a César. Né? Ele diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Né? Então, ele separa ali, né, o Estado da religião. Né? E muitos ali na época não perceberam isso, mas ele está dizendo isso. Não se mistura Estado com religião. São duas coisas. Eu tenho que prestar conta ao Estado dos meus afazeres dos meus impostos e da minha submissão à lei, e também devo me submeter a Deus, completamente a Deus, a sua lei ética, a sua lei moral. Quando o Estado ele interfere aqui na lei de Deus aqui, então sim, eu posso me rebelar contra o Estado. Foi isso que aconteceu com a igreja. Né? Quando Roma começou, quando os imperadores começaram a exigir o culto de si mesmos, né? Então a igreja se levantou e disse que não, nós não vamos adorar a César.
ave César, né? Então, não, nós não vamos fazer isso. E a igreja não, por quê? Porque estava indo de encontro à lei de Deus. Mas é interessante, irmãos, que toda a lei romana, inclusive a nossa Constituição, ela é baseada muito na lei romana. Toda a lei romana, ela tem a sua fundamentação nas Escrituras, nos 10 mandamentos, no Pentateuco. Como a nossa lei também tem toda a sua fundamentação lá. Né? Os princípios básicos da vida estão lá, de liberdade, né? de se viver em sociedade, de respeito às autoridades, né? de respeito ao próximo, está tudo lá escrito. Né? Então, Roma ela conseguiu essa unidade política. Não é? Ela garantiu a cidadania aos romanos. Você podia comprar a sua cidadania, né, romana. Você podia adquirir isso aí. Hoje, né, para você adquirir uma nacionalidade de outra nação, ou você tem que ir para lá e casar com alguém lá, ou ir para lá, né, ser chamado para trabalhar lá, e com o tempo você vai conseguir, né, se registrar como nativo daquela nação. Né? Hoje a gente sabe disso, que muitos correm para os Estados Unidos, mas muitos não conseguem a cidadania americana, estão lá ilegalmente. Alguns conseguem o green card, que ainda não é uma cidadania, é apenas um direito de trabalho. Né? Mas muitos que querem se tornar cidadão americano têm que se casar com alguém de lá e viver lá. Se bem que a lei lá está mudando com relação a isso, muita compra de casamento, né? Para se tornar cidadão americano. Mas o fato é que Roma, não é, ela garantia a cidadania aos não romanos. Nós temos um exemplo claro no Novo Testamento de uma pessoa que tinha cidadania romana sem ser romano. Era judeu. Era fariseu até por cima. Quem era? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era judeu. Mas ele tinha o quê? Ele tinha uma cidadania romana, ele comprou essa cidadania romana. É tanto que numa das cartas que ele escreve, que ele é preso, né, ele testemunha isso, que ele é preso injustamente. E quando ele chega na prisão, né, que o oficial lá do tetrarca, do rei, chega lá para interrogar, ele fala, é justo o Império Romano prender um cidadão romano? Então, isso cria um alvoroço tremendo na cidade e entre os políticos da época, né? Porque não se podia fazer isso sem um tribunal. Né? Então, Paulo, ele é solto, ele fala, não, agora que vocês estão vendo que o erro que fizeram, eu não vou sair assim não. Eu não vou mesmo. Vocês vão ter que sair comigo aqui numa procissão mostrando o erro de vocês. Paulo não existe também. E eles fizeram isso com ele. Ele foi solto aí. Mas depois, com o advento, né, dos imperadores, né, e da posição de Paulo de não se curvar diante dele, né, ele teve a sua condenação, se bem que quem condenou Paulo mesmo foram os próprios judeus, assim como condenaram a Cristo, né, e pediram para Roma executá-lo. E aí tem um contraste político aí, né, que não era tão perfeito. Né. Então nós temos também a dignidade humana. Né. É bom ver isso. A gente pensa que o Império Romano foi foi carrasco com Israel. Não é assim, irmãos. Não é assim. Para se controlar uma nação é preciso de força. Né? É preciso de ter exércitos, terem leis que sejam cumpridas. Isso é um fato. Mas veja só, quando o Império Romano tomou conta de toda aquela área que a gente viu ali, que era o Império Romano, né? Toda essa área aqui, toda essa área aí do Império Romano, né? Quando o Império Romano tomou conta disso aí, parou de haver pirataria, parou de haver assaltos nas vias de comércio, não é? Parou de haver sequestro. Então muita coisa deixou de acontecer. Por quê? Porque ele controlava isso aí. Então isso tem a ver com, o texto fala aqui, da Pax Romana. Não é? Começou com César Augusto, né? que foi de 27 a 14 depois de Cristo. Né? O que aconteceu? Pompeu exterminou a pirataria. Acabou com os piratas. Né? A gente conhece os piratas e os piratas marítimos, né? Mas tem também os piratas de terra seca. E quando havia o comércio ali de Roma, né, com outras nações ali, né, eles para derrubar o Império Romano, queriam piratear esses produtos, né, esses alimentos. E acabou isso aí. Então havia a liberdade de comércio naquela ali. Ele vai mais além, né, o policiamento rodoviário.
A gente tem aqui, bem aqui perto tem um posto da Polícia Rodoviária, né? Era mais rigoroso o policiamento ali. Hoje está muito relaxado, né? Muito relaxado, mas havia isso em Roma. Você estava nas vias romanas e você era policiado. Sua identidade, onde é que você vai. Então, isso trazia paz à nação. Né? O sistema viário, né? Estradas de concreto. Olha só, nós temos aqui asfalto. Lá eles tinham as principais vias romanas para as cidades, para as grandes capitais, eram todas asfaltadas. Se bem que lá não se usava asfalto, não era mármore, né? A coisa era mais chique, né? Eram pedras, né? Mas tudo isso o Império Romano trouxe para essas nações que eram submissas a ela. As viagens missionárias de Paulo, né? Foi de grande vantagem para Paulo, que viajava a pé. Ou de navio, quando a distância era muito longa. Então isso foi assim um sucesso. Paulo viajava tranquilo, sem medo de assalto, sem medo dos piratas, né? E também sem pisar em pó, em alguma coisa ali que pudesse trazer algum dano à sua saúde física, né? Tudo isso o Império Romano trouxe. Por isso que Deus fala que foi a plenitude dos tempos. Então Jesus ele nasce nesse contexto aí, né? Desse contexto aí político, né? Dessa geografia política de Roma. Então aí se encaixa o Novo Testamento. É bom pensar nisso por quê? Por que Paulo viajava com tanta facilidade? Já pensaram para pensar sobre isso? Paulo ia e voltava assim com muita facilidade, irmão. Você não vê nenhum trâmite, né, de Paulo testemunhar nas suas viagens, a não ser os naufrágios, né? Aí é uma coisa que acontece pelos eventos da natureza, né? Mas você não vê, fora isso, Paulo falando, né, dos seus entraves, né, nas suas caminhadas, nas suas viagens terrestres, né? Você não vê isso. Não tinha mais a perseguição dos judeus, eles não tocavam nele, né? Eles incitavam ao povo, né, para poder o povo e também aos polícios locais para poderem prenderem Paulo, né, com a sua narrativa, né, né, destrutiva, né? Destrutiva, porque a narrativa sempre foi destrutiva, né, tanto para Jesus Cristo como para Paulo, né? Os judeus nunca tiveram uma narrativa coerente e verdadeira a respeito dos personagens cristãos, nunca teve. Ele sempre foi com a narrativa falsa, né? Uma narrativa para se manter no poder e se manter no status quo. O que eles queriam era isso, o tempo todo. E o próprio testemunho silencioso, né, de Cristo e de Paulo incomodavam profundamente os judeus, profundamente. Então, quando eles abriam a boca, ou quando Cristo fazia algum sinal, a gente viu aqui em João capítulo 5, né, como é que eles ficavam? Temos que matá-lo. E foi a mesma disposição de matar a Cristo, foi a mesma disposição de matar a Paulo. Matar a Paulo. Né? Então, qual era o jogo ali? Não é? Então, os políticos judeus ali, os sacerdotes ali, que tinham mais influência na política romana ali, chegavam para César ali, né, contando uma narrativa e exigindo, né, dos tetrarcas ali, dos governadores locais, que tomassem providência, senão eles iam enredar os imperadores que eles estavam vendo o que estava acontecendo, né, o Paulo e Cristo não estavam se dobrando a César, e aquilo ali era uma afronta para os imperadores. Então, eles temerosos disso, agiam em favor, né, dessa narrativa do povo judeu, né, dos sacerdotes principalmente. Né. É interessante isso. Na época de Jesus tinham quantos sacerdotes? Sumos sacerdotes. Eram quantos? Para você ver a dimensão do desvio, né, da lei. A lei mandava ter só um sumo sacerdote, não é verdade? Na época de Cristo tinham quantos? 2. Anás e Caifás. Então, por aí você já percebe a distorção, não é, da lei. Então, já era distorcida desde do alto escalão. Então, imagine como era que o baixo escalão ali, os fariseus ali, os saduceus recebiam, né, e os judeus recebiam esses ensinos. Completamente distorcidos. É tanto que, além da lei do Pentateuco, eles tinham 600 leis para regular a vida deles e o culto, que eram estranhas
às leis do Pentateuco. O que é que Cristo está fazendo aqui no capítulo 9 aqui, ou no capítulo 5 aqui, quando confronta os judeus? Dizendo justamente a eles isso. E o clímax da discussão aqui de Cristo com esses judeus aqui no capítulo 5 aqui, é o verso 39. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Vocês têm, vocês conhecem, mas vocês não estão examinando. Isso aponta para quê? Para a religiosidade. Né? É como muitos crentes dizem hoje, né? Tem a Bíblia em casa fechada ou aberta no Salmo 91. Então eles vivem numa religiosidade. Eles não param para examinar o que é que a Escritura diz a respeito de Deus e a respeito da minha vida. E examinar como eu devo me conduzir dentro do reino de Deus. Então, aqui está a geografia. Isso é bem resumido, tá, irmãos? Tem muito mais coisa aí, a coisa é muito mais ampla aí, mas para a gente ter uma ideia geral, aonde se encaixa aí o Novo Testamento. Então, Jesus Cristo veio numa época muito tranquila. Muito tranquila. Logicamente, tinham os zelotes, né, que queriam se revoltar estavam sempre em revolta contra o Império Romano, mas nunca conseguiram qualquer vitória. Sempre foram derrotados e foram destruídos, né? Porque a lei romana tinha pena de morte. E todos aqueles que se rebelavam contra o status quo da época político, né, eles eram apenados de morte. Né? Então vamos lá aqui. Agora vamos aqui à geografia humana, não é? Que é interessantíssimo isso. Nós observarmos aqui, não é? Gente, são 15 para 11, né? Acabou de encerrar, né? Vamos encerrar aqui então, para a gente não alongar muito, né? Mas nós vamos entrar na próxima aula aqui, na geografia humana, né? Nós vamos ver aqui, né, a postura, né, desses imperadores, né, no governo romano e também a influência deles sobre a igreja. Porque muitos judeus se submetiam a esses imperadores e não eram perseguidos. Muitos judeus delataram irmãos, né, a esses imperadores. Né? Então, esse aqui é o ponto. Né? Nós vamos ver aqui, né, como esses imperadores, os períodos dele, né, e os fatos, né, que partiram dele. Né? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus a nossa. Alguma dúvida, irmão, sobre hoje, sobre a aula? Está tudo certinho? Irmão, sempre é bom a gente ter sempre em mente. Deus está no controle de tudo. Você pode perguntar, mas pastor, como é que Deus deixa um imperador como Calígula, como Nero, aí no mundo? Por quê? Porque, irmãos, quem tira e quem coloca a liderança mundial é Deus. Tem ceia. Tá. Eu vou concluir aqui. Quem coloca e quem tira essas lideranças a nível mundial é Deus que faz isso. E ele coloca para abençoar a nação ou para disciplinar a nação. Esse é o ponto. Israel, né, sempre foi rebelde. É tanto que no próprio tempo de Cristo, a sua rebeldia assim, multiplicou potencialmente. E rejeitaram o Messias. A gente vai ver isso aqui hoje à noite, né? Estudar o texto israelita aqui que nós vimos aqui. Então esses imperadores, eles vêm, irmãos, eles vêm para isso, essas lideranças vêm para isso. Vêm para realmente julgar a nação e o povo, para trazer o povo para perto de Deus, para se quebrantar diante de Deus. Alguns vêm. A grande maioria vem, não vem, porque se rebelam contra o status quo. Olha a sua volta hoje. A quantidade de pessoas que se revoltam contra esse governo. O cristão, irmãos, ele não é apolítico, ele é político. O cristão, ele é político. Mas olha, a fundamentação da sua política está onde? Os princípios da Escritura. Quais são esses princípios? Orai pelos governantes, sejam eles bons ou maus, submetam ao Estado, enquanto o Estado não interfere, né, na lei de Deus. A revolta, irmãos, a revolta só traz desgraça para a vida de cada um ou para a vida daqueles que se revoltam. Deus manda levantar mãos santas e orar por todos os homens.
sejam eles bons, sejam eles maus. Cristo manda orar pelos nossos inimigos. Nós somos devedores a todos de amor. Todos, sem exceção. Bons ou maus. Os maus, ora, pede a Deus para ele fazer justiça. O Estado julga e faz sua justiça. E nós temos que descansar nisso. Mesmo um Estado corrupto, né? Mas nós sabemos que a justiça está aí para isso. Quando o Estado não faz justiça, irmãos, Deus julga o Estado. Deus julga e faz sua justiça. Aí que está o nosso descanso. Não se revoltar contra, porque isso vai ser prejudicial demais à nossa vida espiritual e à nossa vida de comunhão com Deus. Submeta-se ao Senhor e aos seus princípios. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor, irmão.